Lucas 14, 25. Vamos ler o versículo 26, tá bom? E diz assim: E se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Amém? Senhor, vamos ler a tua palavra nesta manhã. Posso estar falando conosco, Senhor, pelos nossos pecados, as nossas falhas e as nossas fraquezas, Senhor. Dirige-nos em todas as coisas, Senhor. Amém. Os irmãos poderiam sentar. E eu vou ler um pouquinho mais do texto, depois a gente vai fazer uma explanação sobre ele. Diz assim: o preço do discipulado. Hoje em dia muitos querem dizer que não se paga um preço para seguir a Cristo, mas aqui tem um preço para ser discípulo de Cristo. O próprio contexto vai falar isso. E nós vamos ver que ser discípulo de Jesus não é algo tão simples como se fala. É complicado. E é difícil, hein? E quando eu estava lendo essa palavra, gente do céu, parece que só servia para mim por domingo passado. Olha que coisa interessante, né? Tem pessoas que falam que a gente prega o que a gente não vive. Não, a gente prega o que a gente vive. Porque o Senhor faz a gente ver na palavra o que a gente também não está fazendo. Então não é só para os irmãos, a gente que também está na frente. A palavra também vem e primeiro ela traz para nós um contraponto na vida da gente. E depois vai trazer na vida dos irmãos também. E que diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão. Não é por menos. E toda vez a gente vê quando Jesus está falando, está passando, está andando, ele reunia uma grande multidão. Né? Por que será? Porque ele tinha autoridade naquilo que ele falava. Vivia aquilo que ele falava. E é interessante que Jesus muitas vezes não falava coisinha que o povo queria ouvir, não, né? Era uns puxãozão de orelha, mas o povo estava indo atrás, porque realmente perceberam que tinha alguém da parte de Deus ali falando. E voltando se disse, na minha Bíblia está assim, ó, pro Dielson, pra Sandra, pra irmã Denise. Eu sei que nós não estávamos lá naquela época, mas trazendo, o Senhor está dizendo para nós hoje: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Não sou eu que estou falando isso, é Jesus que está falando. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se aceita primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se degenerar ou se tornar insípido, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A pergunta que eu faço para cada um de vocês aqui nesta manhã, nesse domingo, é: quem aí quer ser discípulo de Jesus? Quem quer ser discípulo de Jesus? O que é um discípulo, irmãos? Vamos lá. Seguidor? Segue alguém que é um mestre. Um discípulo segue um mestre. Então, quem quer ser discípulo do mestre Jesus aqui hoje? Essa pergunta parece ser retórica. Todos querem. Não tem um aqui que não quer ser discípulo de Jesus. Então vamos lá, irmãos. Para nós sermos discípulos de Jesus, existem algumas condições que o próprio Jesus está colocando aqui. Será que isso é falta de amor?
Porque hoje tudo é amor, né? O amor venceu, como diz aí fora. Aí a gente vai ver que não. E olha que palavra difícil. O próprio Jesus falou e fala no dia de hoje. Que diz assim: e aí, IBC de Guarulhos, quer ser meu discípulo? Então ele fala: se alguém vier a mim, e todos nós já viemos a ele, fomos até ele, estamos nele, então nós já chegamos nele, então essa palavra é para nós. Já estamos nele. E não aborrecer a seu pai e a sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E nós vamos viver tempos, e já estamos vivendo tempo, que se você não aborrecer a sua família, você não vai ser discípulo de Jesus. E você está vivendo um tempo que você tem que fazer escolhas, irmãos. Esse tempo é um tempo de escolhas. O Senhor está dando a oportunidade de você escolher. Você vai ser discípulo ou não? O discípulo tem que imitar o que o mestre ensina. Um discípulo, ele é um imitador do mestre. Um discípulo é um seguidor de um mestre. Então, se o mestre fala que você tem que largar tudo para segui-lo, você larga. Se o mestre fala que você vai ter que aborrecer a sua esposa, você vai ter que aborrecer a sua esposa. Ou você não vai ser discípulo. São pontos na vida de um cristão que não são negociáveis. Os irmãos percebem que ele não está dando brecha para nós negociarmos. Um dia sermos da família, por exemplo, e um dia sermos discípulos. Ele não está negociando isso. Ele está falando: quer ser meu discípulo? André, você vai ser meu discípulo? Tem que seguir isso, porque isso vai acontecer. Pode não estar acontecendo hoje, mas vocês vão sentir que isso daqui já está acontecendo. E ele diz que vai ter que aborrecer o pai. Filho, vem almoçar hoje em casa. Faz tanto tempo que a gente não vê. E você vai ter que escolher entre almoçar com o papai ou vir para a igreja. O que você vai escolher, irmão? Você é discípulo de quem? Quem é a sua prioridade? Cristo. Então, se Cristo é a sua prioridade, você não vai almoçar com o papai, porque você vai vir primeiro à casa do Senhor. Porque Cristo é a sua prioridade, Cristo é o seu mestre. E você vai fazer o que com o papai? Vai deixar ele o quê? Aborrecido. Mas você vai ter que fazer uma escolha. Ou a sua mãe, ou a sua mulher. Bem, não vai na igreja hoje, fica comigo. Vamos supor, né? A Adriana lá não está bem em casa. Ela podia ter falado para mim: pô, não vai hoje. Pede por irmão Ananias, né? Pegar o cargo hoje lá. Ela podia ter falado isso. E eu teria que falar não. Porque a minha prioridade é Cristo. Mas espera que os irmãos vão chegar no domingo passado. Mas a gente tem que ler a palavra e entender, né, irmãos? Porque muitas vezes a gente não faz aquilo que a gente lê. E não faz aquilo que a gente fala. Hipocrisia? Não diria, mas falta de vigiar com certeza. E ele continua: e filho, e irmão, irmã, e ainda a própria vida. Você vai ter que aborrecer a sua própria vida para poder ser discípulo de Jesus. E eu falo para os irmãos que hoje cada um de nós aborrecemos a nossa vida de manhã. Acordamos cedo. Tem gente que nem dormiu. Mas aborreceu a vida para ser discípulo de Jesus. E no domingo que vem vai ser como, irmãos? E no outro, e no outro, e no outro. Eu estou falando isso só de vir à casa do Senhor. Eu não estou falando ainda que você vai ter que aborrecer o seu patrão, o seu chefe, o seu emprego. Você vai ter que aborrecer o Estado.
Você vai ter que aborrecer tantas outras coisas, porque você é discípulo de Jesus. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer o seguinte, fazer de conta que eu sou o chefe do Dielson e vou falar para ele: Dielson, pega essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, ela vai dar defeito daqui 3 meses, tá? Vai lá, bota lá no ar-condicionado da Dona Maria e fala que é nova e cobra o preço de nova. É R$1.000 essa peça aqui do ar-condicionado dela. Hipoteticamente falando, irmãos, tá? Eu não entendo de peça, nada disso daí. Que cilada que ele tá, hein? Ele vai mentir? Ele vai enganar a Dona Maria para agradar o chefe? Ou ele vai ter que aborrecer a própria vida dele, que para ele seria bom? Talvez o chefe fale assim: eu vou te dar 50% do valor dessa peça se você fizer isso, tá bom? 500 para você. Ele fala assim: puxa vida, ainda mais agora que eu tô reformando o meu AP, vou morar com a minha nega lá, meus filhos, tal. 500 ajuda, não ajuda não, Gelson? É um bom dinheiro. E aí, o que eu vou fazer? Você é discípulo ou não? Você vai aborrecer a sua vida ou não? Essa escolha é você que faz. O Gelson vai ter que chegar e falar o seguinte: chefe, dá a minha parte de desconto, porque essa peça vai valer uns R$500 mesmo, mas a gente avisa ela que daqui 3 meses a gente troca por uma nova que vai custar tanto. Porque Deus vai dar a capacidade de, na hora do problema, você pensar numa forma de você não deixar de ser discípulo de Jesus e não aborrecer a sua vida. E olha que interessante. A gente fala de aborrecer a própria vida, mas domingo passado eu escolhi trabalhar do que vir para a igreja. Eu fiz errado. E hoje de manhã, quando eu estava relendo essa palavra, a primeira coisa que veio para mim é: você não foi meu discípulo. Você não aborreceu a sua vida. A sua prioridade foi o seu negócio, não foi me adorar. A sua prioridade não foi me cultuar. A tua prioridade não foi me servir. Os irmãos veem que a gente também tem que cortar na nossa carne, e a gente fala porque a gente também é falho. Eu errei. Toda vez que nós deixamos de vir à casa do Senhor, nós negligenciamos. Irmãos, presta bastante atenção nisso. Eu não estou falando em caso de doença, porque em casa, quando a pessoa está doente mesmo, quando está mal, o Espírito Santo sabe. Mas quando a gente troca o culto e a adoração ao Senhor por trabalho, por cansaço, por lazer, por qualquer outra coisa que não seria uma justificativa plausível diante do Senhor, você está negligenciando um convite do Espírito Santo de vir à casa e adorar ao Pai. Não é um convite do pastor Tom, não é um convite do irmão Ananias, do nosso diácono, não é um convite de alguém, é um convite do Espírito Santo. O Espírito Santo é que te convida para vir à casa do Senhor todo domingo. E aí você aborrece o Espírito Santo falando o seguinte: o meu trabalho hoje é o mais importante, eu tenho gente de fora, eu tenho que atender. Sendo que eu devia ter feito o seguinte: cara, domingo não dá para trabalhar. Domingo não dá para trabalhar. E a coisa essa semana estava encaminhando para a mesma situação. E graças a Deus que, olha, a gente conversando, ele falou: puxa vida, vai acontecer um negócio no sábado e no domingo, que segunda-feira uma peça vai sair. Eu falei: pô, vai para lá então. Se você pode ir, vai lá que vai ser melhor para você. E vai ser melhor para mim. Porque domingo eu posso estar na igreja. Então, ou seja, a gente tem condições, irmãos, de aborrecer a nossa vida. Depende se você quer ser discípulo. Depende se você quer ser discípulo. Se você não quer ser discípulo, você vai dar 1000 desculpas para não estar vindo à casa do Senhor.
Se você não quer ser discípulo, você vai dar 1001 desculpas na sua vida cotidiana para não estar lendo a Bíblia. Você não quer ser discípulo, você vai dar 1001 desculpas para não orar. Você já viu que nós somos mestres em dar desculpa? Mestres. E será que o Senhor quer ouvir as nossas desculpas? Ou o Senhor quer ouvir o seguinte: Senhor, está vendo a minha condição, né? Tomei minhas insulinas lá em casa, não estou conseguindo nem ficar em pé, mas eu vou, porque eu quero ser seu discípulo. O que vai acontecer lá está nas suas mãos. Eu vou acordar cedo amanhã, se Deus assim permitir, e vou dirigir o meu pensamento e o meu trabalho em tudo que eu posso fazer, mas hoje é o meu dia de adorar ao Senhor. E muitas das vezes nós negligenciamos esse discipulado de Cristo porque estamos cansados. Eu estou tão cansado, eu não vou ler a Bíblia hoje. Eu estou cansado, eu não vou orar hoje. Então você não está aborrecendo a sua vida. Você só está aborrecendo, na minha opinião, o Espírito Santo. Porque você não está tendo tempo de convívio com Ele. Os irmãos percebem que para ser discípulo de Jesus tem palavras duras. Vai ter dia que alguém vai falar assim: não, bem, fique em casa hoje, descansa um pouco, você não passou bem a noite. E aí a pessoa vai ter que olhar e falar o seguinte: não, mas eu preciso. Aonde que o Senhor ordena a bênção, meu irmão? Vamos lá. Como? Na casa do Senhor. É na casa dele que ele ordena a bênção. Você quer bênção? Busca na casa dele. Não é na sua casa. A palavra não fala: o Senhor ordena a bênção lá na casa da irmã Denise, lá na casa do irmão Ananias, lá na casa do Tom, pro Tom, pro Ananias, pra Denise. Não. O Senhor ordena a bênção para os que buscam aonde? Na casa dele. Quer ser abençoado? Precisa ser abençoado? Seja discípulo. Então frequente, venha à casa do Senhor. E ele continua aqui: e qualquer que não levar a sua própria cruz. Tem uma historinha que eu ouvia desde criança, eu acho. Ele falava assim: o camarada pegou e tinha uma cruz. E ele tinha que caminhar por um caminho muito longo, muito longo, muito longo. Né? Aí ele pegou a cruz dele, pôs nas costas e começou. Aí ele começou a olhar para o lado. Ele olhava assim a Sandra com uma cruz pequenininha que ela carregava na palma da mão. Aí ele: caramba, a cruz dessa daí é levinha, mano. A minha tinha igual aquelas carretas cegonheiras, 30 metros, sei lá se não é mais que aquilo lá. A bicha com uma tora desse tamanho, a da Sandra era palito de dente. Mas tudo bem. Eu olhava assim pra ela e falava assim: a minha tá muito grande, eu vou cortar 1 metro. Ia lá e cortava 1 metro da cruz. Ele continuava andando e olhava dos outros e falava: a cruz do Ananias é mais leve, tem só 4 metros, eu vou lá e vou cortar mais 1 metro da minha. E ele foi cortando o comprimento da sua cruz. E foi cortando. Até que a cruz dele ficou bem levinha. Bem levinha mesmo, cabia na palma da mão dele. Só que quando ele chegou lá no final da jornada tinha um abismo. E o abismo para cada um tinha uma medida. E a medida dele era exatamente os 30 metros da cruz dele. E agora, como é que ele passava? O da Sandra era um palitinho de dente, mas a do Tom era 30 metros. E como é que o Tom ia pular ali agora? Não dava. Ele não consegue pular nem 1 metro. Vai pular 30, né? Não dá. Carrega a sua cruz. E o que é a nossa cruz, irmão? Vamos lá, irmão, o que é a nossa cruz? Nossas provas, nossas dificuldades. É o nosso dia a dia. Eu falo para André: André, você está carregando uma cruz. Quem? Eu? Ué, está convivendo comigo todo dia na firma. Vai ter que me aguentar enquanto estiver junto. Qual que é a cruz da Sandra e do Gelson? Um ou outro, fora os filhos, fora o trabalho, fora as lutas, fora as provações, fora as dificuldades, fora as ansiedades. Que cruz enorme! Larga ela então. Não a irmã, a cruz. Larga a cruz.
Não faz isso, hein, Gelson? Olha lá. Não, senhor. Carrega, irmão. Carrega esse cruz aí também. Né? Carrega a sua cruz. Vai adiantar eu ficar reclamando da minha condição de saúde? Não, essa minha saúde é o quê? É a minha cruz. Eu tenho que fazer o quê? Carregar. Vai adiantar eu ficar reclamando para os irmãos, irmão, tô com dor aqui, tô com dor lá, aqui faz isso, aqui faz ali. Não, irmão. Não vai resolver eu ficar falando. Eu tenho que carregar a minha cruz. Porque eu posso pedir, irmãos, orem pela minha saúde. E os irmãos vão me ajudar a suportar a minha cruz em oração. Porque ninguém vai carregar a minha cruz por mim. Ela é minha. Por quê? Porque, irmão, se eu não levar a minha cruz e eu não estiver atrás de Cristo, indo atrás dele, vier a ele, após ele, não pode ser meu discípulo. E eu quero ser discípulo. Então a minha cruz, tudo que me acontece, seja no meu dia a dia, na minha hora a hora, no meu segundo a segundo, é algo que eu tenho que carregar. Eu quero ser discípulo. Se você não quer ser discípulo, larga a sua cruz. É simples assim. Larga a cruz. E ela continua. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos para ver se tem com que acabar? É o óbvio de toda construção. Antes de você começar, você vai ver se você tem dinheiro para você terminar. Senão você vira piada. E é a mesma coisa na nossa vida espiritual, carregando a nossa cruz. Sua cruz está pesada? Se você largar, vai ter as consequências. E é interessante que muitos falam assim, o cristão tem o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, irmãos. Para mim, nós não temos livre-arbítrio. Sabe onde morre o nosso livre-arbítrio? Isso é minha opinião, irmãos. Minha opinião. Não palavra. Minha opinião. Sabe quando morre o nosso livre-arbítrio? Quando você levanta a mão e aceita Jesus como seu Salvador. Morreu o seu livre-arbítrio. Agora você é filho, ou servo, ou ovelha. Você escolhe. E se Ele é o seu Senhor, você tem que obedecer à vontade do seu Senhor. Já não é mais a sua vontade, mas é a vontade do Senhor. Então o livre-arbítrio serve para o homem ou para a mulher até o momento que aceita Cristo. Aceitou Cristo, não tem por que ter livre-arbítrio. Porque sabe por que, irmão, não precisa ter livre-arbítrio? Porque o seu Senhor sabe o que é melhor para você. Então a nós cabe o quê? Confiar. Por isso que Jesus está falando, olha, se você vai ter que aborrecer seu pai, você vai ter que aborrecer sua mãe. Isso vai acontecer com a gente. Mais cedo ou mais tarde isso vai estar no nosso fluxo, do nosso dia a dia e vai fazer parte da nossa cruz. São as escolhas que nós vamos ter que fazer. Vai valer a pena continuar carregando a cruz? Porque Cristo vai fazer parte da sua cruz um dia. Porque vão falar. E aí? Quer continuar morando nessa casa? Quer ainda ter sua moto? Quer ainda ter seu carro? Quer ainda ter um teto para você poder dormir? Você vai continuar carregando a cruz de Cristo ou você vai largar a cruz de Cristo quando tudo isso acontecer? Hoje nós já aborrecemos muito dos nossos familiares. Quantos não são convidados para um almoço de domingo e falam, não, eu vou depois, eu vou chegar mais tarde. Por quê? Porque vai para a igreja primeiro. Pensa que não aborrece? Aborrece os outros. Vira chacota. Pô, mas antes vocês bebiam, tomavam cervejinha comigo. Agora você não bebe mais? Agora eu não bebo mais. Por quê? Vai aborrecer o irmão. Vai aborrecer aquele que não entende, mas está fazendo isso porque você quer ser o quê? Um discípulo do Tom. Não é isso?
Ele continua, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual rei que indo para uma guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem com ele com 20.000? E isso faz parte. Imagina, você sendo um rei, você vai falar: eu vou sair com 10.000 soldados, e lá o outro vem com 20.000. Você sabe que você vai perder o reino, você vai morrer. Então ele está falando o quê? Tem que ter prudência, tem que tomar conta das coisas, tem que estar vivendo o Evangelho. Isso não é fácil, irmãos. E isso não é fácil. Para ser discípulo de Jesus, os irmãos percebem quantas coisas estão no nosso dia a dia influenciando a nossa vida. Quantos hoje não aborrecem a esposa, porque muitas das vezes a esposa fala: fica comigo aqui, vamos assistir um filme. E você fala: eu quero ler a palavra, eu quero ter um minuto de oração. E você tem que falar o seguinte: não, bem, eu vou orar. Poxa, mas você já trabalha o tempo todo, fica o tempo todo fora, não vai poder me dar um pouco de atenção? Não pode ficar comigo, com seus filhos um pouco? Mas é o horário que eu determinei que eu ia fazer a minha oração, a minha devocional. Você vai aborrecer a esposa, pelo amor de Cristo. O quanto você vai aborrecer, por exemplo, o marido, porque para ela não bebe mais. E o marido se sente o quê? De uma certa forma, aborrecido. Vai ser discípulo de Jesus? Ainda vai valer a pena ser discípulo de Jesus? Que cada um de vocês coloquem essa pergunta e essa resposta. Eu vou ser discípulo de Jesus? Está disposto a carregar essa cruz? A gente já está carregando ela, né, irmão? E hoje já está faltando menos do que ontem. Amanhã vai faltar menos do que hoje. Jesus está voltando. E os irmãos querem ver como isso é tão evidente. Olha o que aconteceu nessa semana. 28.000 mortos eu vi hoje de manhã. Entre o Turquia e Síria, né? Síria e Turquia lá. Sabe o que significa morrer 28.000 pessoas numa noite? Né? E a gente olha lá a palavra que fala o seguinte: olhem os sinais. Guerras, rumores de guerras, terremotos, isso, aquilo, outro. Jesus está voltando. Olha que legal. Em breve isso tudo vai acabar. Vale a pena ser discípulo, irmãos, para que a gente possa estar com Ele. Vale a pena ser discípulo. Carrega a cruz. Não larga a sua cruz. Não corta um pedacinho dela para que ela fique mais leve. Pelo contrário, se o Senhor te deu essa cruz, é porque Ele sabe que você pode carregar. E tem uma diferença nisso que eu não contei para os irmãos. Sabe que Cristo ajuda a gente a carregar a nossa cruz? Ele ajuda. Ele ajuda. Dá um peso maior que a gente pode carregar. Né? Ele fala: o meu jugo é suave, né? O meu fardo é leve. Então ele ajuda a gente a carregar a nossa cruz. Você vê como ainda assim Cristo alivia a nossa vida. E os irmãos já perceberam que isso é uma verdade? Tem épocas na sua vida que ela está assim, ó. Nada parece que acontece. De repente faz assim, ó. Não é uma curvinha assim, não. De repente ela faz assim, ó. Pum! Você se vê em pandareco. Não tem saída para lá, não tem saída para cá, não tem saída para lugar nenhum. Você está lá embaixo. Aí você começa, mais do que no coração: Senhor, olha o meu estado, Senhor, me ajuda. E de repente ele faz assim, ó, te levanta. E o paz do ponto que você estava. É quando você vê as alegrias, é quando você vê as boas aventuranças que Deus te permite você passar nessa vida, coisas legais que acontecem com você, e dali a pouco ela volta para um patamar de nível estável novamente, e depois você desce de novo o poço, vamos chamar assim, e depois sobe de novo. Entenda uma coisa, irmãos, tudo isso é o Senhor te ensinando alguma coisa. E é nesse ponto que Deus está te mostrando, ó, tá vendo? Se eu deixar tudo normal, a vida fica medíocre.
Porque nós somos medíocres. Desculpa a expressão. Porque quando está mais ou menos, você não ora mais. Quando está mais ou menos, você não lê mais a Bíblia. Aí vem o problema. Aí você só chega mais perto a Deus. Aí Deus te abençoa, te levanta, você vai lá para cima. E o que começa a acontecer? A mesma coisa que está aqui embaixo. Você começa a orar menos, a ler menos a Bíblia, ter menos contato com o Espírito Santo, não carrega mais a cruz como você deveria carregar, e aí vai voltando para o marasmo da vida que você tem no dia a dia. E é assim que vai viver o nosso pico, como se fosse um cardiograma, né? Fazendo assim a todo tempo. Quando eu estou fraco, eu estou forte. Tá parecendo a galinha de Angola. Estou fraco. Eu ultimamente ando muito fraco, em todos os sentidos. Na prova você se apega mais com o Senhor, que você ora mais, que você está ali, né? O tempo todo, nas provas, né, irmão? Nas provas. E que a gente possa aprender. Como o irmão falou, a gente já... E que a gente possa aprender, irmãos, que a vida nossa com Cristo, se você é um discípulo, você tem que estar, quando a vida está assim, você tem que estar cheia do Espírito Santo. Você sempre tem que estar lendo a Bíblia e fazendo oração. Porque quando você estiver lá embaixo, o ponto mais baixo não vai te gerar dúvida daquele que pode te colocar no ponto mais alto. Por quê? Porque aqui você já acumulou experiência suficiente para saber em quem você tem crido. Em quem você tem depositado a sua fé. Em quem você tem convivido. Quem tem te ajudado a carregar a sua cruz. A quem é o seu mestre. Porque quando ele permitir que você esteja lá embaixo, você vai continuar com as mesmas condições que você estava aqui em cima. Lendo a Bíblia, fazendo oração, tendo comunhão com o Espírito Santo. E o Senhor vai se alegrar disso e vai falar assim, não lembrou de mim quando estava só lá embaixo. Está lembrando de mim quando está bom, está lembrando de mim quando está ótimo. E também está lembrando de mim quando está aqui embaixo. Sabe o que isso mostra? Que a palavra está fazendo efeito na sua vida. Porque você está anelando ter comunhão com o Espírito Santo todo momento. Né? E ter comunhão com o Pai e com o Filho. E ele continua aqui para ele estar terminando. De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer que vós que não renuncia... E aí, irmão, vamos lá. Assim, pois, que qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tem renúncia, irmão. Vocês estão vendo que para ser discípulo de Jesus não é algo tão simples. Você tem que renunciar. Vai ter que renunciar ao convívio com a família. Vai ter que renunciar ao bem-estar. Vai ter que renunciar àquilo que você chama de conforto, de bem-estar. Vai renunciar. Vai renunciar. Você não quer ser discípulo? Vai renunciar. Vai ter que dizer não. E ele continua. Bom é o sal, mas se o sal se degenerar, com que se há de salgar? A gente andou por muitas firmas, fábricas de alimento. Por incrível que pareça, em alguns doces, para realçar o sabor, eles colocam sal. Em alguns produtos vai sal para realçar o sabor. Na comida é natural, as mulheres aí podem me dar aula disso daí. Faz o feijão sem sal, como é que ele fica? Horrível, não é? Faz um arroz sem sal, fica como? Melhor ainda para os irmãos, faz um churrasco sem sal, como é que fica? É ruim de comer. Então o sal dá o tempero, o sal dá a posição correta do sabor. Na verdade, se nós somos o sal, o que será que nós estamos temperando? Veja bem o que eu estou perguntando. Se nós somos o sal, o que nós estamos temperando? Eu arriscaria dizer que nós estamos temperando não o mundo, mas a própria palavra do Senhor. Eu corro esse risco de dizer isso. Sabe por quê? Porque dependendo de como nós vivemos a nossa vida, as pessoas vão ver Cristo em nossas vidas para que eles possam falar, tem um sabor diferente.
tem sabor. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O mundo é tudo igual. No mundo é tudo igual. No mundo adultera, no mundo mente, no mundo... tudo quanto os irmãos sabem melhor do que eu. Mas e o cristão? O cristão dá o sabor nas coisas. E como é que alguém vai provar alguma coisa se ela não experimenta? Como que alguém vai saber se o tempero do sal está bom se ela não experimenta? Então as pessoas estão olhando na nossa vida o sal que está sendo colocado em nós, ou tanto quanto nós estamos sendo um bom tempero para mostrar para os outros. Não sei se os irmãos estão me entendendo o que eu estou querendo dizer. Que as outras pessoas estão olhando para você, para o seu testemunho, para saber se você realmente dá sabor a essa palavra, se você vive essa palavra. Para que eles possam olhar e falar, poxa vida, eu quero ser igual a Ananias. Eu quero ser igual a Sandra. Por que essas crianças aqui tiram todo mundo do sério, mas a Sandra não, hein? Porque todas as outras professoras sempre xingam os alunos de tudo quanto é nome, e a Sandra passa a mão na cabeça e fala, você é uma bênção mesmo. Deus te abençoe. Por que ela é diferente? E por que as crianças tratam ela diferente das outras professoras? Por que é diferente com ela e não é diferente comigo? Por que as crianças me xingam e para ela fazem carinho? O que a Sandra tem de diferente? E aí essa mulher fala assim, porque ela tem sal. Porque ela está dando tempero. Alguém vai olhar e alguém vai se incomodar e falar, por que ela... Porque o comportamento dela é diferente. Por que ela não sai descabelada, xingando todo mundo? Por quê? Por quê? Porque ela é diferente. Porque ela é o sal da terra. E com isso ela vai temperar a vida dos outros, para que os outros possam olhar e falar o seguinte, caramba, tem sabor a vida dela. E ela vai poder falar o seguinte, eu sou discípula de Jesus. Eu faço aquilo que Jesus manda. Para a tristeza dos meus filhos, do meu marido, do meu pai, da minha mãe, às vezes eu tenho que aborrecê-los. Para quê? Para que eu seja discípula de Cristo. E assim temos que ser nós também, irmãos. E ele continua. Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E olha só que interessante, eu estava lembrando disso daqui. De domingo de manhã, quando eu ficava no sítio do meu sogro e da minha sogra, eles gostam muito de assistir o Globo Rural. E eu gosto de assistir o Globo, eu acho muito legal aquelas matérias do campo e tal. E lá eu aprendi que o sal também serve como adubo. E o sal também serve como refeição para os animais. Olha que interessante. E você viu que a palavra aqui acabou de falar que o sal, se ele for insípido, ele não serve nem para o monturo, não serve nem para fazer monte, não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado. Não entra mais em nenhuma composição quando o sal perde o seu efeito. Será, irmãos, que nós estamos criando o efeito de sal na vida das pessoas? Eu nem vou falar dos ímpios lá de fora, eu vou falar dos de dentro de casa. Esposa, esposo, filhos. O nosso primeiro... Como é que vai falar? Nossa primeira... esqueci a palavra agora, irmãos, me perdoa. Nosso primeiro ministério é o nosso lar, é a nossa família. Você está sendo sal no meio da sua família? Ou você já perdeu o sabor? Onde seu filho, a sua filha, seus irmãos olham e falam o seguinte, para ser crente igual o Tom, é melhor eu nem ser. Deixa quieto. O cara tem a vida toda torta, faz tudo errado. Tá andando torto aí de tão bêbado que tá. Perdeu o sal.
Ou então já é aquela pessoa tão chata que só reclama da vida, que os outros nem querem ficar perto de você porque você só reclama. Como se ser discípulo de Jesus fosse um fardo. E aí o cara fala assim: vamos ali depois do horário, vamos comer alguma coisa pra gente conversar? Não. Eu não vou em boteco comer porque eu sou crente. Uma falsa santidade, né? Então, irmãos, temos que entender isso. Precisamos ser discípulos de Jesus. Temos que ser sal nessa terra. E nós vamos aborrecer os nossos próximos. A gente vai aborrecer os irmãos aqui dentro. Talvez em algum momento, eu não vou vigiar e vou falar algo que vai magoar o Ananias, vai magoar o Gelson. Por quê? Porque eu sou falho, eu sou imperfeito. E o que os irmãos têm que fazer numa situação dessa? Não é pegar a sua Bíblia e ir embora. É resolver a situação. Tom, vem cá. Você falou um negócio ali que não é bem assim. Tá? Vamos resolver isso. A questão dos irmãos é assim. É um ajudando a levar a cruz do outro. É que às vezes a gente pisa na cruz do irmão só para ver o irmão fazer força. Às vezes acontece isso sem querer. Mas aí o irmão percebe e aí pela falta de maturidade o irmão fica magoado porque você de repente pisou na cruz dele. E o amadurecimento que nós precisamos ter é para entender que se o irmão pisou, você pode olhar e falar assim: irmão, tira o pezinho da minha cruz aí que você está pesado. Faz um regiminho lá que eu te ajudo. Entende? Saber levar as coisas de uma forma para que a gente não crie dissensões dentro da igreja. Ou dificuldade entre os irmãos. Amém? Os irmãos, fiquem com essa palavra aí hoje. Sejamos discípulos de Jesus. Amém, irmãos? Não é discípulo de pastor, não é discípulo de youtubers, não é discípulo de ninguém, não. É discípulo de Jesus. Então, se vocês querem ser discípulos de Jesus, já sabe que vai criar aborrecimentos, né? Vai aborrecer muitas pessoas, mas você tem que ser o sal da terra. Tem que dar sabor a isso daí. Amém? Vamos ficar de pé então, irmãos?